Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar da família. Pois é, minha amiga, da sua família, da minha, de todas as famílias. Vamos falar um pouquinho sobre casamentos, casais e aquilo que normalmente acontece quando as pessoas casam, os filhos. Está aqui conosco o psicólogo e também mestre em educação pela UEM e também escritor e ainda especialista em criança e adolescente e também em psicanálise. E ele que também é professor de psicologia da Faculdade Pitágoras aqui de Londrina, escritor Fernando Zanluc. Seja bem-vindo. Obrigado. Ótima noite. Igualmente. Você está lançando esse livro aqui, eu até peguei aqui, achei muito interessante, o Giovanni mostra para a gente aqui, Casais, Filhos e Companhia. Aliás, a capa muito bonita, inclusive. Filhos e Companhia já não é uma provocação falar que, trazendo um termo do comércio, um termo, assim, digamos, da vida econômica para dentro da família, casais, filhos e companhia. Nós estamos vivendo um pouquinho esse momento da família ter que ser gerida também como uma atividade? Não, na verdade eu falo da influência econômica no núcleo familiar, no número de filhos por casal, na criação desses filhos, a questão das mídias, da internet, e no sentido companhia, realmente do grande investimento que você tem que fazer emocional, de tempo e financeiro hoje em dia para se ter filhos, né? Então, Casais, Filhos e Companhia é na ideia de tudo que influencia direta e indiretamente a vida íntima de uma família. Não dá para hoje pensar num casal apenas na sua questão emocional ou nuclear. O emprego, a economia, a política, a ordem econômica capitalista, tudo isso influencia de maneira direta a rotina, as relações, inclusive a afetividade do núcleo familiar. Quer dizer, na prática, hoje, todos nós que já fomos jovens, né, e pode parecer, não minha amiga, mas eu também já fui jovem, nos apaixonamos, né, por aquela menina bonita, por aquele rapaz garboso, e dali muitas vezes sai um namoro, sai um noivado, um casamento e vira um núcleo familiar. Nem sempre, quando a gente está apaixonado, eu acho que quase nunca, né, quando está apaixonado, a gente pensa como que essa família vai se sustentar, como que os nossos filhos vão ser providos. Você coloca essa questão também, é importante nós começarmos a pensar nisso também, quando formamos o núcleo familiar? Com relação a isso, eu faço uma discussão no livro. Antigamente, nossos avós, quando eles se casavam, o que acontecia? O papel do pai, do marido e da esposa era muito claro. O pai ia trabalhar e trazer os recursos, ele era representante de conseguir ele era o ter, né, da família, conseguir. E a mãe, geralmente tinham vários filhos, 6, 8, 10, quantos irmãos tinham os nossos avós, né? Eu tive 3. Então... bastante filhos e cuidar da casa, da alimentação, saúde, roupa. Então, a mãe ficava em casa e o pai ia trabalhar. Hoje em dia, quando se casa, como é que vai ser? Um vai trabalhar, os dois vão trabalhar, quem vai trabalhar mais, quem vai cuidar da casa. Ou seja, hoje em dia, para você ter uma ideia, no IBGE de 2013, eles descobriram 19 tipos de lares diferentes, configurações diferentes de casa. Irmãos morando junto, pai solteiro, mãe solteira, avós com netos, etc. Em 1980, 75% dos lares eram pai, mãe e filhos. Hoje é 49,9%. Menos da metade das famílias atuais são do formato tradicional, né? E hoje, mesmo nas famílias tradicionais, quando se casa, será que eu sei exatamente o que eu espero da minha esposa em termos de rotina? Eu quero que ela fique em casa cuidando da casa e dos meus filhos, como funcionou durante séculos na família tradicional. Eu quero que ela divida comigo a responsabilidade pelo ganho financeiro. E se ela ganhar mais do que eu? Tem muitos casos hoje que as mulheres ganham mais que os maridos. Eu estou preparado para lidar com essa situação? Como é que ficam as relações dentro de casa nesse novo formato? Então, o que eu tenho visto em consultório
são grandes dificuldades dos casais se ajustarem, porque não existe mais um modelo fixo, rígido ou tradicional que possa nortear as atitudes. Eles estão tendo que se encaixar. Se a gente pensar que existem nossos avós vivos hoje, que vieram do modelo tradicional e funcionam bem, e hoje nós temos um número enorme de modelos possíveis, os arranjos ainda estão a serem ajustados, né? Hoje você tem pessoas, por exemplo, uma mulher que passa num concurso para juíza, promotora e tal, e vai deslocada para uma cidade do interior. O marido tem uma formação profissional que naquela cidade ele não tem área, sei lá, design gráfico. Ela não vai deixar de assumir o cargo. Então ela vai assumir o cargo e ele vai ficar em casa cuidando dos filhos que eles possam ter. Será que esse marido está preparado para isso? Essa mulher está preparada para isso? Como é que são os novos arranjos familiares hoje em dia? E principalmente o efeito disso nos filhos. Porque quando a mãe sai para trabalhar, ela assume... Vamos pensar assim, o mercado de trabalho foi adaptado, formatado e feito por homens e para os homens durante centenas de anos. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, depois da Segunda Guerra Mundial, a mulher precisa se adaptar a um jeito, um estilo masculino de pensar o mundo, porque ela já encontrou o mercado de trabalho pronto. Só que pensar como um homem para trabalhar acaba dificultando pensar como uma mulher no momento mais importante da característica feminina, que é ter filhos. A maternidade. A maternidade. Então eu vejo mães que se prepararam para a maternidade, pararam de trabalhar quando engravidaram, tiveram filho, era um plano de vida, mas muito angustiadas, porque aquela vida que elas tinham, profissional, autônoma, social, que é um mundo externo, de casa, elas sentem muita falta. E aquela dedicação que uma criança exige, acaba ficando um pouco mais difícil nesse momento. Quer dizer, na prática, Fernando, a modernidade, nós vivemos num momento que nós autodenominamos moderno, né? Nós achamos que nós somos modernos, né? Ou pós-modernos. Ou pós-modernos, né? Você falava da questão do papel do pai na sociedade mais antiga. Meu pai me chamou um dia, quando eu tinha aí 14, 15 anos, falou, quando você crescer, você começar a namorar, hoje, vendo já que eu já me interessava, falava assim, você vai casar e você vai ser o provedor da casa. Exato. Ele me deu essa atribuição. Falou, você é o provedor, tá? Então, assim, hoje em dia eu acredito que os pais não fazem mais isso, né? Pelo menos não só com os meninos, né? Se fazem, cada um se vira. Nós temos um pouco nós que estamos na faixa aí de 40, 50 ou um pouquinho mais, nós temos um pouco de saudosismo daquele modelo, porque a gente achava que aquele modelo funcionava tão bem e hoje a gente não consegue mais ter um referencial, até porque tudo pode. Então, eu acho que o saudosismo é porque aquele modelo nos dava um script tranquilo e bem claro de qual eram os papéis. E isso dava uma tranquilidade. Eu acho que não é um saudosismo porque ele é o melhor. Eu acho que o homem ganhou muito podendo ajudar a mulher dentro de casa. Porque antigamente, o pai, se fosse muito carinhoso com o filho, se ele fosse afetivo, era até um pouco mal visto. Não pode mimar demais. E tem adultos hoje que falam que sentem falta de um contato mais íntimo na infância com seus pais. E hoje os pais podem fazer isso, podem brincar, podem trocar fralda, podem demonstrar uma afetividade que antes até nem podiam. E as mulheres também. É um avanço essa questão delas poderem trabalhar, ter carreira, etc. A grande questão, eu acho que não é um saudosismo, mas é uma angústia que fica porque os parâmetros se alargaram, afrouxaram demais e você fica um pouco sem chão. Na verdade, assim, qual é hoje? Uma mulher, se quiser, ela pode trabalhar. Aliás, o seu pai fez isso com você, mas se você tiver uma filha, eu tenho um casal de filhos, né? Qual é o pai hoje ou a mãe que prepara uma filha para o casamento? Ou seja, você vai ser esposa. Vou ensinar a cozinhar. Cozinhar, cuidar, ou quer que faça uma boa faculdade, quer que seja autônoma, quer que tenha... Hoje se cria homens e mulheres para serem autônomos. Não se criam só os homens, né? Então, assim, só que nesses novos parâmetros, como é que fica? Porque existem casais onde o marido veio de uma família tradicional. Uma família tradicional, onde o homem trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e tal, casou com uma mulher que veio de uma família não tão tradicional, onde talvez a mãe já trabalhava, ela também trabalha, tem um emprego bom, e ele gosta disso, mas, e na hora que nasce um filho? E na hora de cuidar da casa? Ele tem um modelo que ele viu dentro da casa dele, e ela tem outro modelo, e ela vai pedir dele uma atuação que ele às vezes não é nem que ele não quer, ele não compreende, ele não entende, ele até ajuda do jeito que ele acha, mas ela acha que é pouco. E aí começam os conflitos de pessoas que são bem intencionadas, que se gostam e não estão conseguindo se ajustar.
isso é uma coisa que deve ser muito comum, até porque quando você se apaixona, você não discute. Não. Olha, como é que tua mãe te educou? Não, e tem outra. Não é assim, eu saber o que eu espero da minha esposa e ela vai corresponder isso ou não. Será que eu sei o que eu espero dela? Será que eu, quando caso, sei que se eu espero que ela fique mais em casa cuidando dos filhos ou que ela trabalhe para me ajudar? Não é nem se o outro vai corresponder ou não. Será que isso está claro para mim? Hoje, as relações precisam ser mais maduras, porque elas precisam ser mais conversadas, dialogadas, precisam ser mais combinadas, por assim dizer. Eu não estou aqui fazendo, eu coloco isso no livro várias vezes, não estou fazendo nenhuma apologia ao passado. Claro, que o modelo tradicional é o melhor, e etc, etc. Claro. Não tem nada a ver com isso. Mas hoje se precisa conversar e trabalhar mais as relações. Hoje eu estou aqui na presença de um psicólogo ilustre e, na verdade, estou falando do meu pai o tempo todo. Eu estou fazendo psicanálise aqui, minha amiga. Daqui a pouco ele vai começar a prescrever aqui alguma coisa. Mas vou falar do meu pai de novo. Você acabou de dizer isso. Meu pai falava assim, olha, você não precisa combinar, mas o que é combinado não é caro. Ou seja, na hora de você namorar, seja em qualquer momento da vida, o contrato que você faz, o contrato verbal, o combinado, ele é muito importante, até para você saber, olha, é o seguinte, eu vou casar com você, nós vamos morar juntos, mas olha, eu não cozinho, eu não gosto de lavar roupa, ou eu cozinho, mas eu não gosto de fazer tua comida assim. É importante sentar para discutir isso? Ah, sim, eu já vi relacionamentos que acabaram, porque depois que casaram, a mulher não tinha nenhuma vontade, não tinha desejo, aptidão para a tarefa doméstica, e o marido esperava isso dela. Ele também não tinha, então nenhum dos dois cozinhava, nenhum dos dois tinha traquejo para cuidar da casa, a convivência íntima começou a se tornar insustentável por muito atrito. Eu acho que as pessoas têm que conhecer bem quando se casam, porque hoje em dia existe muito aquela idealização do parceiro, né? Um olha para o outro olha para um, coisa linda, maravilhosa, vamos ser felizes para sempre numa cabana na colina, né? E não é bem assim que acontece quando tem a rotina, quando chegam as contas, quando tem quem vai lavar o banheiro. Aí ou quando chegam os filhos, que eu acho que aí a coisa agudiza. Sim, os filhos são o termômetro maior das famílias hoje em dia, né? Inclusive no Brasil, dados de 2013, a taxa de natalidade está 1,77. A taxa só para repor, para manter o número atual de habitantes, é 2,1. Nós já estamos com níveis europeus, nós estamos diminuindo o número de habitantes no Brasil. Ou seja, o Brasil vai ser logo um país de velhos. E por que está diminuindo tanto o número de crianças? Porque essa história da mãe para o mercado de trabalho, essa história da tecnologia, essa história do custo de vida, é caro ter um filho hoje, né? Porque é saúde, educação e tal. E também é caro essa disponibilidade que um dos dois vai ter que ter para ter um filho saudável. No livro eu coloco uma coisa muito importante. Por exemplo, o distúrbio do déficit de atenção, a tal da hiperatividade, a partir dos anos 80, mais ou menos, aumentou muito. Vamos colocar assim, uns 20%, 30% das crianças hoje têm hiperatividade nas escolas. Você pergunta isso numa escola, tem um monte. E por que a partir dessa época começou a ter muita hiperativo? Foi um vírus, um surto neurológico? Eu faço uma discussão que não. Na verdade, nós amadurecemos o cérebro, como nós somos hoje, depende de duas coisas. A genética inata e o amadurecimento, que é o ambiente. Bom, aí eu pego alguns dados a partir de 1980. Quer dizer, a partir dos anos 70, houve um número muito grande de mães com idade de filhos pequenos entrando no mercado de trabalho. Então, muitas crianças em casa sem a mãe. Podia estar com a avó, um bababá, mas ninguém ali para cuidar mesmo. Nos anos 80, então, a mídia entendeu isso, o boom dos programas infantis, Xuxa, Balão Mágico, tudo nos anos 80. Então, as crianças foram em casa ocupadas pela TV, enquanto a mãe estava fora. Nos anos 80 também, não sei se você vai lembrar, o boom dos jogos eletrônicos. Sim, claro. Lembra do Atari? Eu tive um Odyssey, um Atari. E aí, o que acontece? Muitas crianças pequenas em casa, ausência da mãe porque estava trabalhando e farta exposição aos eletrônicos. Tem teóricos que falam o seguinte, quando uma criança muito pequena fica muito tempo diante de uma TV, o amadurecimento, porque a criança pequena precisa da coisa parada, estática. E a TV é muito dinâmica, som, luz e tal, imagem. A criança cresce, imagina uma criança desde hoje, você vai num restaurante, você vê a criança de 1 ano de idade com um tablet na mão, passando desenho e a mãe colocando comida na boca, ela nem sabe que está comendo, porque ela está olhando o negócio e mastigando. Só que a criança que fica vendo aquilo, o cérebro se adapta àquele tipo de estimulação muito grande e constante. Ele amadurece com esta realidade.
Aí a criança passa a infância inteira até os 5 anos de idade com videogame, internet, televisão, eletrônicos, tablets disponíveis. E o cérebro amadurecendo, e o ser humano é muito adaptativo. Ele vai se adaptar ao ambiente que ele está. Então a criança vai se adaptar a esse ambiente. Aí com 5 anos de idade, 6 anos, você pega essa criança, senta numa carteira de escolar, fala para ela ficar quietinha, olhando a professora e o que ela vai falar. Preste atenção. Não vai rolar. Não vai rolar. Aí a criança que fica, tem os teóricos que explicam aqui certinho, com muito tempo de exposição e precocemente, tem agitação motora, agressividade, irritabilidade e dificuldade de concentração, que é o que se chama Ritalina. A hiperatividade, que é tratada... Carritalina. Ou, um outro nome que eu acho interessante, Concerta, que é outro nome do remédio. Aliás, tem pessoal que fala que poderia colocar nas caixas d'água das cidades, né? A Ritalina, porque servia para todo mundo. Eu devo ter esse trem, porque, olha... É complicado. Não, para você ter uma ideia... Eu devo ter tido o tal transtorno. Em 2000, foram vendidas 71 mil caixas dessa metilfenidato, né, que é o nome do composto. De julho de 2012 a julho de 2013, foram vendidos 2,75 trilhões de caixas de metilfenidato. Na Espanha, se eu não me engano, esse remédio foi inclusive proibido, porque foi associado um aumento do índice de suicídio na adolescência quando da retirada da medicação. Nós não estamos dopando as crianças para elas ficarem boazinhas? Pois é. Há quanto tempo você não escuta a seguinte frase? Menino, vai brincar na rua, que o lugar de brincar é na rua. Bom, não pode, se for brincar na rua, é perigoso, inclusive, hoje. Sim. Então, o que tem que fazer? Fica em casa. Fica em casa à mercê do quê? Ele está protegido pela internet. A internet a gente precisa entender. Eu falo muito disso. A internet é uma janela para o mundo. A gente se esquece só que uma janela, a gente pode ver de dentro para fora e de fora para dentro. Uma criança pode ser exposta pela internet. Eu não acho, por exemplo, quando vou em palestras em escolas, eu acho que crianças até 12, 13 anos deveriam ter um tipo de celular, aquele que vem de brinde na Maria Mole, aquele que disca e tem lanterninha, só. Essa história de rede social é a mesma coisa que você ter uma Ferrari, dá para o seu filho de 10 anos de idade dar uma volta na quadra e fala, não corre. E se ele bater, você ainda fica bravo com ele. Você não pode dar uma ferramenta com muito poder para alguém que não tem condição de gerenciar. E olha, essa é uma conversa que interessa para você, até porque eu vou fazer um recorte aqui no próximo bloco de uma matéria feita pela Carolina Vancini, para a Folha de Londrina, também já de alguns dias atrás, abandono afetivo na mira da justiça. Tá? Porque ao mesmo tempo que nós estamos discutindo aqui como fazer bem, construir bem a família, tem gente que acaba, não sei se por conta da formação, se por conta da falta de informação, acaba produzindo família e vazando. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização
E ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite falando aqui de família, de casais, de filhos e companhia com o psicólogo Fernando Zanlucchi, que também é professor, escritor, mestre em educação, enfim, tem uma série de qualificação. Então, manda um bate-papo gostoso aqui, fazendo inclusive psicanálise aqui para todo mundo ver. E eu provoquei dizendo o seguinte, na verdade, nós estamos falando da dificuldade das pessoas se adaptarem ao momento. Antes até de entrar nessa questão do abandono afetivo, eu queria só fazer um recorte que me ocorreu, minha amiga, é o seguinte, na minha juventude, e eu fui educado nos moldes tradicionais, aqui no interior do Brasil, num local com pouca informação, nós tínhamos uma ansiedade muito grande por liberdade, né? Então a gente queria romper as amarras da educação formal, né? O filme da minha vida foi o The Wall, onde as crianças rompem com aquela sociedade inglesa formal da escola. Não é um paradoxo nós hoje termos essa liberdade, podemos fazer tudo, inclusive o arranjo familiar que nós quisermos, pode morar filho com pai, filho com avô, avô com pai, nada é proibido e nós ao mesmo tempo talvez não nos sintamos perfeitamente felizes com isso. Existe uma diferença entre liberdade e, vou falar assim, uma certa frouxidão dos limites. A gente precisa entender que os limites não são coisas ruins. O limite não é você exigir que alguém não faça uma coisa. Limite é você formatar uma situação para que algo se dê. Numa sala de aula você precisa de silêncio, não é para que os alunos não falem, é para que todos escutem o professor. Então, certas limitações, certas formatações, sabe como a moldura de um quadro, é necessária inclusive para você entender onde o quadro começa e onde o quadro termina. Um ser humano só sabe quem ele é se ele tiver uma boa noção dos seus limites. Eu sei quem eu sou se eu sei onde eu começo e onde eu termino, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, o que eu sei e o que eu não sei, o que é da minha alçada e o que não é. Então, assim, a gente sempre quis liberdade, mas liberdade só funciona com responsabilidade. Eu não sei se nós estamos dando liberdade no mesmo ritmo que nós estamos dando condições para que as crianças e adolescentes desenvolvam a responsabilidade. Porque hoje eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, mas e as consequências? Isso eu não sei. A famosa frase da adolescência, não dá nada não? Não funciona. É por isso que às vezes as pessoas são abandonadas, nós geramos aí de repente adolescentes que viram pais muito rapidamente, crianças que viram mães sem estar preparado inclusive para a vida, e aqui como diz a Folha, né, é um alívio saber que não sou a única abandonada, e assim é interessante o caso aqui dessa blogueira citada pela Carolina Vancini. Não, ela engravidou do namorado, o namorado virou para ela e falou, tá bom, mas eu não quero ter filho, estou voltando para casa dos meus pais em outro estado, tchau. Se vira você com o filho. Essa forma de... até onde que a educação que nós estamos dando para os nossos filhos estão produzindo adultos que não têm a responsabilidade com os filhos que eles vão gerar. Inclusive, tem muitos adolescentes que querem engravidar, meninas e até jovens, querem ter filho logo, como se ser pai fosse dar a carteira de maturidade. Agora eu sou um adulto, tenho uma criança para cuidar. E não tem condição nenhuma para isso. Né? É como se quisesse forçar uma maturação, tendo um filho, o que é complicado. E tem pessoas também que realmente não têm a responsabilidade de saber que um filho é para sempre. Eu posso não querer cuidar, mas a genética minha vai ser meu filho até eu morrer. Né? E até ele também morrer, vai ser meu filho. Então essas pessoas que não assumem a paternidade ou mesmo a maternidade pagam um preço muito caro, porque isso é uma coisa que não se apaga de jeito nenhum. Essas pessoas, eu acho assim, tem uma questão que as pessoas não entendem. Existe uma diferença entre figura paterna e figura materna, ou seja, a presença física, da função paterna e função materna. Eu posso ter a figura do meu pai e da minha mãe em casa, mas por algum motivo eles não exercerem a função paterna e materna. Isso é ruim, isso é patológico. Né? Eu não vou me desenvolver afetivamente bem, psicologicamente bem.
Como também pode acontecer de eu não ter uma das figuras, ou do pai ou da mãe, só que a função ser exercida por uma outra pessoa. E isso é bom. Ou seja, eu não vou sentir falta daquela função paterna, do que eu preciso de um pai, ou que eu preciso de uma mãe. Então, porque a função é independente da figura física, inclusive até do gênero. Por exemplo, um pai pode exercer uma função materna, como a mãe pode exercer uma função paterna ausente ali. Só que uma coisa que é importante, os pais, mesmo os biológicos, eles precisam adotar os seus filhos. Adotar no sentido de se responsabilizarem por eles, por se dedicarem a eles. Porque um filho, quanto mais jovem, mais necessita de dedicação. Se você se dedica da maneira correta nos anos iniciais, isso vai ficando cada vez mais fácil lá para frente. Se você não tem a dedicação necessária no início, essa conta vai vir cobrada com juros, correção monetária lá para frente. Se uma criança não foi bem amparada, cuidada, atendida na infância, espere uma adolescência bem mais complicada do que já costuma ser. Fernando, eu vou agora colocar mais uma pimenta. Estou adorando a conversa aqui, minha amiga, espero que você também, e você, meu amigo. Nós exigimos como sociedade, como você bem colocou, muito da mulher. A mulher tem a gestação, ela tem o filho. Nós homens temos na paternidade algo que, segundo a amiga minha, dura mais ou menos 2 minutos, né? É o bom momento. E depois, né, vamos prover, como dizia meu pai, ou não. A mulher, ela sempre foi exigida. Ela gera, ela passa toda a transformação física, emocional, ela dá à luz à criança, ela educa, ela cuida. E agora, modernamente, nós estamos no arranjo que está acontecendo no mundo, no nosso mundo moderno. A mulher está sendo exigida de novo para cuidar dos pais, que muitas vezes os pais estão mais longevos, vivendo mais, graças a Deus, né? Mas estão voltando para casa para serem cuidados, muitas vezes pela mulher. É um castigo? Não, eu acho que é uma oportunidade, mas eu vou fazer uma provocação na sua provocação. A mulher está sendo mais exigida, né? Só que uma mulher hoje pode trabalhar, ter um bom emprego, ir num banco de esperma, escolher um perfil, engravidar sem a presença de um homem fisicamente, ter esse filho, custear esse filho, pagar uma boa funcionária para ficar com esse filho enquanto ela trabalha. E aí eu lhe pergunto, nós homens hoje somos necessários para quê? Então, não é só a mulher que fica sobrecarregada, tudo tem 2 lados. Ela pode ficar sobrecarregada, como ela pode ter uma independência muito maior. E é isso que eu quero dizer, que precisa ter maturidade dos 2 sexos para encarar as possibilidades conjugais que o mundo moderno traz. E, inclusive, cuidar dos pais quando eles voltam para casa? Cuidar dos pais, né? Ou dos sogros, sogros, né? Que tem acontecido isso, muito, né? Ou você traz para dentro de casa, ou você fica indo na casa, ou quem tem condição contratar alguém, mas isso é uma realidade cada vez maior hoje. A expectativa de vida tem aumentado. E aquela história, e os mais idosos chegam um momento que eles passam a se comportar parecido com crianças, né? Ficam birrentos, ficam teimosos, não aceitam as suas orientações ou a sua rotina e fica complicado. Briga com os filhos, com os netos no caso, Sim. Fica implicando com os netos. É complicado. Nós temos que, não deveria ter uma escolinha para ensinar a pessoa, olha, o casamento vai ser assim, 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 assado? Não dá para ter, porque, por exemplo, cada indivíduo é diferente um do outro. Então, você junta 2 indivíduos diferentes, vai ser uma relação diferente. Como é que você quer, hoje é uma questão assim, tenta-se padronizar as coisas, vamos colocar tudo dentro de um quadro, seguir não dá. É impossível. Aliás, isso é o que dá graça à vida. Imagina se tudo fosse previsível. Todo jogo que você fosse entrar, você sabe como jogar e qual vai ser o resultado. Você vai jogar para quê? A grande graça do ser humano é exatamente a imprevisibilidade das coisas. É você ter que se arranjar, se adaptar o tempo todo. Então, manuais não existem, são impossíveis de existir e ainda bem que são impossíveis de existir. Isso aqui não é nunca um manual ou um livro de autoajuda. Eu trago questões para se pensar. Não tem aqui a resposta. Porque eu não tenho condição de dar essa resposta. Mas eu trago as questões que precisam ser feitas e discutidas em cada casal. O que deve prevalecer sempre é o bom senso. Nunca vai ser do jeito que eu quero, que vamos combinar não deve ser o melhor mesmo. Nunca vai ser do jeito que apenas o outro quer, que também não deve ser o melhor. Acho que o arranjo dos 2, o que cada um puder fazer, o do bom senso, é o que é melhor. Qual que é a melhor vida do mundo? A melhor vida do mundo, para mim, é a minha. É a que eu tenho, é a que eu cresci, me desenvolvi, me adaptei e vivo. Você pode, analisando minha vida, achar ela muito chata, muito esquisita. E o contrário,
o parâmetro deve ser pessoal. Lógico que com respeito à sociedade onde você vive. Bom, então vamos falar um pouquinho mais aqui, casais, filhos e companhia. Quando que você lança, o pessoal que quiser comprar, como que pode fazer? Dia 12 agora de dezembro, na Faculdade Pitágoras, aqui perto inclusive, né? Sim. Próximo ao Shopping Catuaí, a partir das 16 horas. Vai ser uma tarde de autógrafo, as pessoas podem comprar, dinheiro, cartão, vai estar lá. E aí depois vai estar em livrarias também? Depois do lançamento eu vou colocar em livrarias. E é interessante que as pessoas acabem, até porque nós vivemos na sociedade da informação, comecem também a se informar um pouco mais para poder enfrentar todo esse enorme desafio, imprevisível, como você disse, maravilhoso, que é viver. E se alguém quiser também, já tem e-book. Você pode adquirir um livro eletrônico e baixar em seu dispositivo. Com tudo isso que a gente falou, e espero que você tenha gostado do bate-papo, minha amiga e você também, meu amigo Fernando, vale a pena viver? Se vale a pena viver. Acho que a oportunidade de estar vivo é maravilhosa. E assim, viver não é fácil, mas é muito bom. Aquela história, mesmo a tristeza, se você não tem capacidade de ser triste, muita gente tomando antidepressivo por qualquer coisa, quem toma antidepressivo e não fica triste, perde a capacidade de ser feliz. Eu acho que a grande graça da vida está na imprevisibilidade dela, está na grande gama de variedade de gostos, pessoas, até mesmo de religiões, sexo, times, né? Aliás, avante palestra. Sou palmeirense. A última vez que eles comemoraram o título tinha um Orkut ainda. Tudo bem. Deve ser corintiano ou santista, né? Flamenguista. Flamenguista. Bom, aí acho que essa diversidade é muito rica. A diversidade, a imprevisibilidade da vida, porque se tudo fosse previsível, não teria graça. Tá certo. Quero agradecer imensamente a presença do psicólogo Fernando Zanlucchi aqui no programa, pela entrevista. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigado. Ótima noite. Igualmente. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate e quero deixar o espaço aqui aberto a todos que se sentirem citados nessa entrevista com o Fernando Zanluchi,
Quem discordar também dos conceitos e opiniões emitidas, também fique à vontade para entrar em contato com a nossa produção, até para colocar o ponto de vista contrário. Nós trazemos aqui o pessoal sempre para fazer mexer um pouquinho com a nossa cabeça, né? Para abrir um pouquinho, para trazer mais informação. De repente você não concorda, minha amiga, ou você, meu amigo. Claro, respeito profundamente e o espaço está à disposição. Agora, com relação a tudo isso, para a gente encerrar esse programa também, só quero dizer que eu particularmente acredito na construção de uma cidade, de uma sociedade, de um mundo melhor, sempre a partir do entendimento, do amadurecimento das pessoas. Claro, ninguém é obrigado a viver uma vida que não quer, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não gosta, ninguém é obrigado a assumir aquilo que não precisa. Mas quando você tem família, filhos, é necessário também dar todo o atendimento, dar todo o suporte, ainda que você não esteja vivendo com eles. Portanto, responsabilidade, como dizia meu pai, é a palavra de ordem quando a gente fala de afetividade, na minha opinião, e quando a gente fala também da questão da construção da família e da sociedade. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. O espaço está sempre à sua disposição, meu amigo, à sua disposição, minha amiga. Um grande abraço, uma ótima semana, tudo de bom. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.